Ai, ai. Gente, como é bom nós sentirmos a presença de Deus. Como é bom nós sermos tocados por Deus e louvarmos com o nosso coração. E eu tenho certeza que Deus vai continuar trabalhando e fazendo o que Ele tem para fazer. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção antes. Vamos só estar orando para entregar esse momento à palavra. Senhor, muito obrigado por mais esse momento que nós temos, Senhor. Mais um momento no culto onde o Senhor tem tocado. O Senhor já tocou tremendamente nas nossas vidas através do louvor, Senhor. Através de tudo que tem acontecido aqui, Deus. E eu quero agora, Senhor, que Tu venha falar conosco, que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas e que nós possamos entregar a Tua palavra. E que o Senhor trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração, como o Senhor tem trabalhado. É o Espírito Santo que está no nosso meio, que guia as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Bem, todos, eu não sei que estavam aqui semana passada, perceberam a ideia da mensagem que nós estamos tratando sobre Jeremias 29. E Jeremias, só um pano de fundo rapidinho, Jeremias 29 é uma carta que Jeremias ele escreve de Jerusalém para o povo que está no exílio da Babilônia. Tá? E esse povo, então, eles estão com a moral baixa, estão com sérios problemas, e Deus usa o profeta para que essa carta seja enviada até eles para ânimo. E Nabucodonosor, que era foi um dos grandes impérios, nós tivemos os assírios, tivemos o império babilônico, os persas, tivemos depois os gregos e depois os romanos. Então são impérios que vão tomando conta, e esse império ele toma conta do sul de Israel. O norte já tinha ido em 722 a.C., como eu falei na semana passada, e o reino sul, quando é mais ou menos 607 a.C., cento e poucos anos depois de que o reino norte é tomado, o reino sul, que é o reino Jerusalém e Judá, ele é tomado, então, por invasão de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, quando ele invade, ele leva, em primeira instância, algumas pessoas. Leva Daniel, leva Sadraque, Mesaque, Abednego, que nós falamos semana passada. E na segunda incursão de Nabucodonosor, ele então leva mais pessoas, ele leva mais um grupo. Então ele não leva só o grupo seleto da nobreza, ou das pessoas que sabiam algum artifício, ou que trabalhavam no palácio. Então ele leva outras pessoas, mais artesãos, mais pessoas de outras áreas, e ele leva então uma grande companhia de pessoas. E depois vai vir o último, que Nabucodonosor, ele ataca novamente então Jerusalém, e por fim ele destrói Jerusalém, o templo cai. Então esse é o pano de fundo, onde essa carta que nós vamos estar lendo, e vamos continuar lendo e trabalhando ela, porque tem muitas lições, não é, aqui guardadas nesse texto, é o que acontece aqui. Então, eu queria que você abrisse, não é, em Jeremias 29, nós vamos ler do 4 ao versículo 7, algumas coisas vocês já ouviram semana passada, mas eu vou trazer um texto novo, nós vamos trabalhar algo bem, bem interessante, e vamos começar a juntar os quebra-cabeças, né? E eu terminei com uma frase na semana passada de Charles Spurgeon, dizendo: muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que eles tiveram de vencer. E essa é uma grande realidade. Nós enfrentamos obstáculos sempre nas nossas vidas. Então Jeremias 29, 4 a 7 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, exilados, não é? Os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Vê que Deus está no comando. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam.
busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Uma grande realidade para as nossas vidas. Porque onde nós colocamos os nossos pés, aonde nós pisamos, é onde a gente segue a nossa vida. E esse povo, então, aqui está o profeta Jeremias. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais profundo para a gente entender, porque isso é o que é gostoso na Bíblia, porque a gente entende os problemas pessoais de cada um. O profeta Jeremias, então, manda essa carta para 3 tipos de pessoas, e nós vamos falar do primeiro grupo de pessoas hoje. Esse primeiro grupo de pessoas são estas pessoas que agora estão sendo destituídas da sua casa, nessa segunda incursão de Nabucodonosor. A primeira, então, leva a nobreza, agora ele vai levar o restante. E nessa segunda incursão que ele leva as pessoas e ele acaba com tudo. Imagina, as pessoas só vão poder levar aquilo que elas podem carregar. Aquilo que elas podem pôr em suas carroças, aquilo que elas podem locomover até o outro lado, até o exílio. Eles estão sendo levados cativos, eles estavam levando, sim, muitos das suas famílias, mas eles levavam no coração um desejo de ficar, não de ir, porque eles estavam sendo cativos, prisão. E agora eles iriam ficar sem a liberdade que outrora eles tinham. E essa liberdade desapareceria porque eles eram exilados. E teriam que aprender, lembra que eu falei semana passada, uma nova língua, uma nova cultura, aprender a se comportar dentro do meio de povos que professam outros deuses, que são pagãos, e são tirados das suas casas. E eu acredito que nós que amamos ter o nosso lar, cuidar da nossa casa, deixar tudo bonitinho, tudo maravilhoso, quando a gente tem que deixar o nosso lar, porque às vezes, que nem nós, temos que largar tudo e cruzar o oceano para tentar uma nova vida, tentar algo novo para a nossa vida, não é fácil. É um momento difícil, é um momento complicado. E aqui, em um momento difícil, eles têm que abrir mão das suas casas, eles têm que abrir mão de tudo que eles têm. Eles estão perdendo também o seu ganha-pão, porque, com certeza, o judeu ele é muito bom de negócio, eles tinham os seus negócios, eles têm que agora abrir mão dos seus negócios e tentar tudo novo numa terra estranha. Eles têm que sair sem praticamente nada, apenas com um desejo. E é claro que nós vemos o desejo deles de voltar para casa, eles não querem ir. E essas pessoas, então, muitas delas são separadas de suas famílias. Essas pessoas são separadas dos seus amigos, porque quando acontecem esses tipos de locomoção, é muito comum a gente perder os vínculos, porque o meu vizinho já não é mais o meu vizinho. As pessoas que eu tenho afinidade já não é mais as pessoas que eu tenho afinidade. Mas não é uma simples mudança de país para tentar algo novo. Eles estão mudando porque eles estão sendo obrigados. E para onde eles olhassem não havia nenhum sinal visível possível de esperança. E os velhos, o que era muito comum dos babilônicos fazer, dos impérios, quem não conseguia caminhar, quem não conseguia andar era deixado para trás, se não morresse. Bebezinhos também era a mesma coisa, porque atrapalhavam esse processo. E nós vamos ver um pouco mais para frente, no texto que a gente vai ler agora, que os babilônicos, o que eles queriam muito era limitar o crescimento do povo em que eles estavam levando para a terra. Então, os bebês, as crianças também, muitas delas eram mortas, para que eles rompessem com o vínculo e o fortalecimento. Mas a gente vê Deus falando o quê? Cresçam, multipliquem-se, construam suas casas, vocês estão em terra estranha, mas fortaleça, fique firme. Lembra disso que a gente falou bastante semana passada? Agora eu quero fazer uma pergunta. Alguém sabe o que é essa palavra? Imprecatório. O que é imprecatório? Não? Na Bíblia tem salmos imprecatórios. No meio desses tantos salmos que a gente tem, existem alguns salmos, 20 praticamente deles, que são salmos imprecatórios. O que é imprecatório? São salmos de imprecação, ou de
maldição ou pedindo a paga ou uma praga para o povo que fez mal. Então, quando você lê, por exemplo, esse salmo, você logo tem um susto. Porque é um salmo duro. Essas pessoas estão pedindo a Deus castigo para os seus inimigos, que estão fazendo mal para eles. Estas pessoas são pessoas que estão saindo de sua terra. E na última incursão, ou seja, na terceira vez que é 586, 10 anos depois dessa segunda, que Nabucodonosor ataca, ele mata muita gente. E há criado dentro deles algo que vai rompendo, vai crescendo dentro deles. Porque essas pessoas são, no fundo, seres humanos. Como você e eu somos seres humanos. E às vezes a gente quer espiritualizar todas as coisas, e o espiritual ele existe, mas o ser humano sofre. O ser humano ele padece. O ser humano ele tem seus problemas. E eu sou grato a Deus, porque Deus ele dá essa oportunidade de eu ter, por exemplo, salmos imprecatórios da Bíblia. Que são salmos que me ensinam que ser humano é ser humano, mas Deus continua sendo Deus e trabalha nas nossas vidas, independente da nossa situação. E hoje eu quero fazer algo diferente aqui para vocês, então deu para entender o que é salmo imprecatório? Então a gente tem alguns, 35, 58, 59, 69, 83, 109, 140, e nós vamos fazer um salmo imprecatório aqui, hoje. Esse salmo imprecatório, ele é para ser lido e ouvido, ele é feito, porque ele quer demonstrar o coração. É uma pessoa que está por detrás desse salmo, fazendo esse salmo e cantando, porque é esse o desejo que ele tem no coração. São as facetas da vida humana, as facetas do ser humano que muitas vezes a gente não consegue controlar. E às vezes essa faceta do ser humano choca a gente. Choca a gente porque são seres humanos. E o Marcos, ele vai vir me ajudar aqui. E assim, nós vamos cantar esse salmo imprecatório. Então não se escandaliza com é um salmo da Bíblia. Porque é um salmo que choca. Que não dá nem para o final você falar assim, amém. Já estou avisando antes, mas é a Bíblia. Mas presta atenção na mensagem humana que existe e o trabalhar de Deus que existe. O Marcos, Deus tem dado um talento e um dom para ele. Ele tem decorado a Bíblia em canções. Ele lê e faz a canção. E essa é uma canção desse salmo cantada. Então, não é uma canção que a gente vai vir aqui cantar um louvor, mas é uma canção para aprendizado e didático. E eu falei para o Marcos, a gente, se for o caso, investe, porque toda a Bíblia, ele está decorando toda a Bíblia em canção. Ele lê a Bíblia, ele canta, e tem salmos lindíssimos, livros lindíssimos, e Deus tem usado. Ele vai um dia falar aqui, porque hoje falei, como é que você consegue decorar toda a Bíblia? Você está decorando a Bíblia inteira na canção, e ele não esquece mais, ele faz uma vez, é um dom de Deus. E esse salmo é uma canção que Deus deu, a melodia Deus deu enquanto ele iria. E nós vamos fazer, e eu quero que você encare esse salmo, essa canção, como a Bíblia. Imagina que tem um cidadão atrás disso, falando em nome de uma nação, e pedindo, por favor, faz alguma coisa.
Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, minha maior alegria, e contra os filhos de Edom, lembra-te do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Oh, 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 Salmo 137 é um salmo pós-exílio. Provavelmente esse salmo tenha sido escrito depois de 536, quando eles já voltam para Jerusalém. Eles ficaram 70 anos fora, na Babilônia. E algum levita, alguma pessoa, faz e compõe este salmo, que a gente chega até a metade e a gente fala legal. Mas da metade para frente, a gente, uau, choca. Porque o pedido que ele faz, em nome da nação, porque o salmo é no plural, ele está falando em nome de uma nação, e está falando no passado, ele diz muitas coisas. Se você percebeu a leitura ou a canção, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Junto aos rios da Babilônia, eles estavam desinstalados, pisando onde não gostariam de pisar. Eles foram arrancados da sua pátria, eles foram arrancados da sua cultura, eles foram arrancados da sua religião, eles foram arrancados das suas famílias, dos seus bens e da sua cidadania. Foram levados cativos para eles aqui, junto aos rios da Babilônia, e olha, é um lugar onde o Tigre e o Eufrates, que são rios, e é uma zona muito fértil, que até eles falam dos jardins da Babilônia, que é uma região onde até falamos, para quem vem de uma região mais árida, uau, que lugar bonito, que lugar bom, que lugar gostoso de estar, porque lá eu tenho tudo o que eu preciso para mim estabelecer a minha tenda, para mim sentar. Mas o que eles começam a fazer é simplesmente sentar.
Então eles, junto aos rios, eles sentam. Então nós sentávamos e chorávamos. Então sentar para o Oriente Médio é como se realmente eles estivessem numa posição de luto. Estar sentado, estar se prostrado, estar deitado, não tem ânimo para mais nada. A pessoa não consegue mais reagir. E a única coisa que sobra e mostra o luto e o lamento deles, apesar dos momentos de estar numa terra que até tinha rios, tinha seus canais, mas para eles, o coração deles não estava ali. E aqui diz que nós nos sentávamos às margens. E nos sentar, e já está falhando o microfone, demonstra que no coração deles havia uma apatia, havia algo que tinha tomado eles. E a apatia, ela é uma condição, segundo o dicionário, ou definição, psicológica designada por um estado emocional de indiferença. É a falta de emoção, é a falta de motivação de um indivíduo perante algo ou uma situação, tendo como algumas das suas características desgaste físico, inércia, fraqueza até muscular, começa a afetar tudo, corpo. Falta de energia, causa a letargia. Vou passar para. Causa até letargia. A apatia tem origem na palavra grega apatheia, onde aquilo que afeta a vida da pessoa afeta corpo e afeta a alma. É o estado de uma alma indiferente que não é suscetível a se emocionar por falta de sensibilidade ou sentimento. Causa esgotamento, quando a gente fala de saúde, físico, e leva a doenças psicossomáticas, que a gente hoje conhece bem esse termo. E chorávamos. Então, às margens do rio da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos. Dá para perceber a picture da pessoa? A pessoa está rendida. Há um estágio de melancolia coletiva daquele povo. Eles estão totalmente parados, eles não conseguem mais se mexer por causa de uma tristeza profunda, de uma apatia ou sentido continuamente que é exercido pela vida deles. Lembra quando eu falei semana passada que eles tinham que agora encarar um novo desafio, novos momentos para a vida deles? Imagina ter que enfrentar tudo isso agora nessa condição. E aí quando você olha para a carta, por exemplo, de Jeremias, quando Jeremias está enviando essa carta, é para tentar causar neles Deus está falando. Deus continua sendo Deus. Deus está à frente. Deus vai abençoar vocês aonde vocês estiverem. Até nesse momento que eu estou castigando vocês. Por uma série de coisas que nós não vamos ver hoje. Mas a melancolia é um tipo de depressão que possui os mesmos sintomas. A pessoa não se interessa por nada ao seu redor, nenhum acontecimento traz prazer, a alegria, e a vida deixa de ter o quê? Interesse. É um termo com origem no grego, melancolia também. Muitas das palavras são originadas. Ela expressa uma tristeza tão persistente que muitas vezes nem tem razão aparente para ser. Fisicamente, o estado da melancolia também reflete na aparência da pessoa. A pessoa se torna abatida, a pessoa emagrece e a pessoa fica com o olhar fixo no infinito. Dá para ver a picture? Sentamos aos rios e choramos. E quantas pessoas no mundo hoje nós temos com esse problema? Quantas pessoas em todas as áreas, nas casas, nas igrejas, nos trabalhos, no dia a dia, nos metrôs, nos ônibus, que passam por situações que lamentam e curtem as suas mágoas. Pessoas que vivem, no Brasil a gente tem um termo para isso, a gente vive na fossa. Fica muito fácil de eu apresentar o texto, por exemplo, de Jeremias, quando a gente olha para esse quadro e a gente vê o estado dessas pessoas. E me trouxe uma coisa na minha mente,
essa semana que qual é a saída que essas pessoas teriam e que Jeremias fala para eles. Jeremias diz, a saída é reação. Encarar a realidade e buscar o quê? Ajuda. Quando eu me lembro que eu vim para Londres, a última vez, para mim foi uma das vezes mais difíceis que foram. Das 3 vezes que eu tive que ficar longe da minha família, eu acredito que a última vez eu senti mais. Porque a primeira, saí do Brasil, a segunda foi para a Itália, e depois para Portugal, e a terceira eu vim para cá para montar um acampamento para trazer a família, que é muito comum, acho que todo mundo faz isso. Mas para mim, pelo fato de eu já estar muito mais engajado, por exemplo, na igreja, no trabalho, e eu com esse objetivo, sabendo que Deus queria que eu viesse, para mim esse foi um momento muito difícil. E você sabe o que me ajudou a encarar esse momento e falar, poxa, eu vou voltar para um restaurante, eu vou sair, por exemplo, estar trabalhando na igreja, praticamente full time. Eu vou largar tudo isso porque eu vou, como pai, tomar uma atitude, porque a minha família, ela queria vir, a gente já tinha planos de vir para Londres. E eu me lembro que quando eu saí, o que me motivou todo dia a tomar essas atitudes, a estar andando nisso, foi o foco que eu vi a minha família todo dia comigo. Enquanto eu não conseguisse trazer a minha família, meu foco, eu reagi olhando para a minha família que eu tanto amo e que eu queria comigo. Então todo o meu foco, o meu esforço foi em Deus e no projeto de eu trazer a minha família. Eu não cruzei os braços, não fiquei lamentando, não fiquei chorando, eu tomei o quê? Uma atitude. Eu não sentei nos rios de Londres, que aqui é uma terra que emana leite e mel, uma terra abençoada, eu sou muito abençoado nesse lugar. Mas eu reagi. E o resultado desta reação de chorar para ir trabalhar, se você não acredita que eu chorei para ir trabalhar, vários dias. Que eu chorei por causa da falta de educação das pessoas com que eu trabalhava, sabendo que eu estava numa igreja, trabalhando com vidas, trabalhando com pessoas, que é um ambiente totalmente diferente, e você tem que acordar todo dia de manhã, e eu cheguei a perder quase 20 quilos. É bom quando a gente perde peso, mas é ruim quando a gente perde peso pelos motivos errados. E eu me lembro de várias vezes eu estar naquele trabalho, e de manhã, longe da minha família, e porque era necessidade, que eu não podia perder para sair, eu tinha que, quando minha esposa chegasse, eu tinha que fazer um visto para ela. Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que reagir, eu não podia cruzar meus braços e falar, nada está acontecendo, a minha família dependia de mim. E o que eu fiz? Eu trabalhei. Por várias vezes eu chegava de manhã, eu colocava o alarme para tocar, porque eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer uma. Então, para não perder, por exemplo, eu colocava o sausage para fazer no oven, então tinha um tempo certo, senão queimava. E eu já tinha que estar preparando 10 coisas a mais lá, porque daqui meia hora começava o busy. E eu lembro de várias vezes, eu colocava o alarme para mim não perder. E o menino que trabalhava comigo, ele chegava literalmente, um dia eu abri com o negócio quente, ele deu um chute. Ele falou, para com esse alarme. Eu falei bonzinho aqui, não falou assim. Falou pior, não é? Que a falta de educação é muito grande. E eu me revoltei, eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Será que eu errei? Será que eu fiz algo errado? Será que o que está acontecendo, Senhor? Mas eu foquei, eu falei, não, Deus, eu olho no Senhor. Eu vou continuar. Eu me lembro de ter ido para a casa de um pastor que vocês conheceram, o pastor Pedro, que veio aqui, que é um amigo meu de coração. Eu era tempo integral na igreja, e agora o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando num restaurante, Deus. Cadê o teu projeto? Cadê o teu trabalho na minha vida? Cadê quem eu sou? Cadê? Acabou, Senhor. E eu me lembro de, na mesa que eu estava junto com eles, eles falaram, André, tenha paciência, meu irmão. Você tem o talento, você tem o chamado de Deus, Deus vai dar uma saída. Deus ele está olhando para você. Irmãos, Deus foi trazendo paz ao meu coração naturalmente. Eu comecei a depositar no Senhor, eu reagi nessa situação. E é interessante que a geografia dos pés destes homens, elas pisavam a terra da Babilônia. Os rios, ali a região, as margens dos rios, mas não era a mesma geografia que o coração e a mente deles estavam. A
A geografia era bem diferente. E, continuando o texto. Então, nas margens, vamos ver se eu não esqueci, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, com saudade de Sião. Saudade, eu já tenho vários pensamentos quando eu falo de saudade. Eu tenho boas saudades. Mas eu também já tive más saudades. Péssimas saudades. Um péssimo saudosismo. A saudade que eu digo é de coisas que não beneficiam a minha vida. Que não me trazem nada. Que não me levam a lugar nenhum. E talvez muitas pessoas, especialmente nós que somos imigrantes, nós temos o nosso saudosismo. Sabe do quê? Na nossa pátria. No Brasil. Eu quero, sabe aonde? Meu coração está onde? Está no Brasil. Meu coração. E eu sofro todos os dias essa saudade. Não é a saudade que eu tenho do parente, do irmão, que de vez em quando eu vou visitar, que eu saio e vou. É a saudade que eu estou aqui, mas o meu pé pisa a geografia de Londres, mas o meu coração está na geografia do Brasil ou de outro país. E saudosismo, palavra saudosismo, que é o que eles estão tendo, saudades de Sião. Saudosismo é uma admiração excessiva por aspectos do passado, desde comportamentos, hábitos, princípios, outras ideias. E alguns desses pensamentos, muitos deles já estão obsoletos e ultrapassados, e a gente continua vivendo esses momentos o tempo inteiro. Passou 20 anos, a gente continua vivendo esses momentos do passado. E a gente não consegue avançar, porque eu estou com saudade do meu passado. Eu estou com saudade, talvez, de uma Sião que eu criei na minha mente. E hoje nós vivemos numa terra onde nós temos todas as oportunidades. A terra enfrenta um momento difícil, um momento que essa semana a gente sabe que muitas coisas podem acontecer. O dinheiro pode subir, se vier alguma notícia boa, o dinheiro pode cair, se não vier. Mas a grande realidade é que nós temos certas saudades. Eu tive essa semana uma saudade, novamente, me deu um relance de uma saudade. Sabe qual saudade eu tive? Eu tive saudade de Davi. Quando eu vejo Davi, por exemplo, se Davi estivesse nessa situação, talvez seria totalmente a história diferente desse povo. Porque Davi, ele era um homem que ouvia Deus. Ele fazia a vontade de Deus. E mesmo quando ele cometia algo ruim, ele corria para Deus. Porque o coração dele estava em Deus. É um ser humano como estes seres humanos que estão passando por um problema. E ele tem uma reação totalmente diferente. Ele reage diferente aos momentos da vida dele. E eu digo mais, a diferença que um homem de Deus, quando ele se posiciona na vida, o impacto que ele tem para onde ele está colocando os seus pés, para a sua comunidade, para a sua família, ou para o reino de Deus, quando uma pessoa coloca o seu coração em Deus, há uma grande diferença. A liderança de Davi era uma liderança que dá saudade quando você começa a ver algumas lideranças que vêm depois dele. Porque começa a desaparecer algo tão lindo de intimidade com Deus. E tem um salmo de Davi, que é o salmo de número 30. Eu vou ler só para vocês, para pegar um pouquinho dessa ideia. Olha, o salmo 30 diz o seguinte: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com os que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Vê a diferença de posicionamento? Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida e não descesse ao abismo. Deus não permite, Deus não deixa ele chegar, Deus está lá, está no controle, e ele tem essa consciência. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e ele diz, celebrai a sua memória, celebrai a memória da sua santidade.
Ele fala assim, eu estou passando um momento difícil, mas eu celebro a memória da santidade de Deus. Eu olho para Deus nos meus momentos. E às vezes as pessoas olham para a gente, olham para a minha família e falam assim, eles sempre foram assim juntinhos, sempre tiveram assim juntos. Eu lembro que eu fiquei longe da minha esposa por um bom tempo, nesses momentos. Eu lembro que o Marcos, a gente ficou longe um bom tempo, né, Marcos? A minha mãe, eu fiquei 8 anos sem ver minha mãe. Então a gente fala dessa proximidade, mas eu já tive meus momentos onde eu fiquei separado da minha família, onde eu fiquei separado do meu irmão. Minha esposa já está há quantos anos, amor? Você está separado da tua família? 16 anos. De 16 anos, quantas vezes você viu seus pais? Uma vez. Por uma série de razões e dificuldades. Essa é a nossa vida. A vida que apresenta dificuldades. E Davi, ele continua. Porque a sua ira dura só um momento. O povo de Judá está sendo castigado por Deus. Deus permite que outros venham e tomem eles. Porque o que está acontecendo dentro da casa de Israel é terrível, é mau. E nós vamos ver isso semana que vem. É algo de, quando eu li, eu falava, não é possível. Não cabe na minha mente uma pessoa que, desculpa, meus irmãos, eles estão com saudade de Sião. Que Sião que eles estão com saudade? Daquela Sião que eles têm? E ele continua, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Entende? Quando a gente tem um posicionamento, quando Deus está trabalhando na nossa vida, quando Deus está nos chamando. E é tão interessante porque essa manhã, pensando na palavra, e sabe quando vai, é igual o Du fala para mim, que ele fala quando ele vai ver as pregações dele, vai sempre aumentando, né, Du? Vai a cada hora. Mas isso que é gostoso, porque Deus ele renova todo dia, Deus ele mostra algo novo todo dia para nós. E tem uma canção que hoje, nossa, sabe quando Deus toca assim meu coração? Esse povo ele está com saudade do quê? De Sião. Tem uma canção antiga, que é da harpa cristã, que ela é assim. Oh, que saudosa. Talvez você conhece, você é novinho igual eu, assim. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de Aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Esta saudade que é a saudade que a gente tem que ter. Essa era a saudade que esse povo deveria ter. E às vezes nós precisamos perder para realmente dar valor naquilo que a gente tem. Deus faz esse povo sentir saudade daquilo que eles tinham. E eles começaram a perder muito tempo antes deles irem para o exílio. Talvez você já está perdendo muito tempo antes. Talvez as circunstâncias não estão colaborando, porque antes você já está perdendo. Talvez as coisas não acontecem da maneira que eu espero, porque antes eu já comecei a perder. E aí continua, e ali nos salgueiros, essa parte é fantástica. Pendurávamos as nossas harpas, e ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira?
Irmãos, eles aposentaram a vida deles, eles pararam, a espiritualidade deles estava no passado, a espiritualidade desse povo estava em Jerusalém, e uma espiritualidade que não é nem espiritualidade que Deus queria, porque era uma religiosidade. Judá parou de cantar, se fecharam por causa do momento, mas Judá, eles já tinham feito algo que já estava saindo fora dos caminhos de Deus. Quem cuidava do povo, as pessoas que cuidavam do povo, estavam corrompidas. O governo de Israel, de Judá, estava corrompido. Os líderes estavam corrompidos. O templo estava corrompido. E esse povo, ele é levado por Deus, e eles tinham uma grande oportunidade, que é o que é dito na carta. A oportunidade de ser um exemplo de Deus para esse povo, onde Deus estava mandando eles. O coração deles estava muito longe de Deus. Que tipo de exemplo eles seriam para qualquer pessoa como um coração? Porque eles tinham perdido a identidade deles. Dá para entender o quadro desses seres humanos? São quadros que nós passamos na nossa vida. E às vezes não é só erro, porque aqui nós temos pessoas que não erraram e são levadas cativas. E nós vamos ver mais para frente que o poder de reação dessas pessoas é completamente diferente desse povo. Qual é a reação que você está tendo em Deus? Que a minha mão, agora o negócio começa a ficar complicado. Que a minha mão direita se define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O coração deles estava onde? Em Jerusalém. Aí a gente fala, terra de Deus. Aliás, hoje tem muita gente assim, né? O meu coração Jerusalém, eu uso só azul e branco. Irmãos, onde que está que ninguém entendeu? Acho que não leram. Lembra da música que eu acabei de cantar? Aonde que tem que estar o nosso coração? Deus, meus irmãos, Deus está vindo logo. Jesus está chegando. Deus está chegando. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Jesus está perto e mais perto do que nós podemos imaginar. O tempo diz isso. A situação do mundo diz isso. Aonde nós colocamos o nosso filho mostra isso. Chega a dar medo muitas vezes. E é interessante porque qual tem sido o teu louvor nestes momentos difíceis? Será que você tem colocado a sua harpa no salgueiro e tem pendurado ela? Eu aprendi sempre uma coisa e fiz várias vezes errado. Só que agora que eu aprendi bem, eu não faço mais. Esse era o momento de ser a boa hora para eles adorarem a Deus. Senhor, nós erramos, nós pisamos na bola. Senhor, o Senhor continua sendo meu Deus, eu não errei, eu não pisei na bola, como Daniel fez. E adorar a Deus. Mas infelizmente é o momento de que muitas pessoas, eu falo muitas pessoas, é a hora que elas menos falam com Deus. E elas conversam mais com seus pensamentos e com Ele mesmo. E hoje, se a gente fala de doenças psicossomáticas, são o quê? Horas e horas falando consigo mesmo e não tem uma palavra para Deus. Penduram as harpas, perduram seus instrumentos, guarda tudo, não tem mais louvor, não canta mais nada, não temos motivo para as nossas canções, empacota tudo. Chega de adorar a Deus. Porque Deus está mandando a gente para uma terra estranha. O momento é difícil, o momento é complicado. Nossa situação é difícil, o momento que a gente vive no país não é um momento fácil, é um momento delicado. É um momento que a gente sabe que há muita divisão no país, é um momento que pode acontecer qualquer coisa. Há um medo, mas Deus está trabalhando. E de novo o microfone está ruim. E essas pessoas, eles estavam com amargura no seu coração, mas a maior alegria deles... É interessante, né? Porque a gente vê Jerusalém,
a minha maior alegria. Como tem gente que coloca a alegria dele numa religiosidade. Mas o que Deus está pedindo é, coloca o coração nele. Coloca o coração em Deus. Nos momentos de angústia, deveriam olhar para o alto, mas para dentro de si mesmo e para a situação. Os relacionamentos dele era saudade de um templo, aonde um templo que já estava vendido, que Deus ali era o que menos aparecia no templo. E a gente vai ver isso um pouquinho semana que vem. E eu lembro da história do povo no deserto, né? É incrível como o ser humano ele tem essa destreza de esquecer das coisas. Ou, aliás, ela esquecer mesmo, porque até o que era ruim fica bom. Lembra do povo quando ele sai para o deserto? Eles eram o quê? Massacrados no Egito. E no final ainda ficou pior, porque nem barro para fazer lá a palha deles, para fazer o negócio, eles tinham. E aí quando eles estão indo, eles dizem o quê? Ai, que saudade. Acho que era dos melões, né? Dos alhos porós. Ai, que saudade disso, que saudade daquilo. A gente tende a esquecer o que Deus tem feito. A gente tende a esquecer que no Egito era difícil. A gente até esquece, por exemplo, que a gente é imigrante, a gente esquece que no Brasil também era complicado. E a gente mudou porque talvez as coisas não estavam indo do jeito que você queria. Mas quando chega aqui, tem dificuldade. O deserto para eles apresentava dificuldade. E hoje, assim, muitos estão ligados em rituais, instituição, mas não estão ligados em Deus como Salvador. E no versículo 7 diz, lembra-te, Senhor, dos edomitas que fizeram quando Jerusalém, o que os edomitas fizeram quando Jerusalém foi destruída? Pois gritavam, arrasem até os alicerces. Edomita vem de Esaú. Lembra Esaú e Jacó? Esaú é do povo edomita. É co-irmão. Irmão, uma coisa eu aprendo com a palavra de Deus. E eu acho que até com a vida. A gente leva pedrada, a gente leva facada de todo mundo. Mas quando a gente leva a facada de alguém que é próximo, que veio, dói mais. E esse povo, ele leva para eles a facada de quem era próximo dele. Poderia ser qualquer outro povo, não, mas foi ser justo esse povo. E eles ficam ali, enquanto Nabucodonosor está destruindo, fica lá batendo, vai lá, destrói. E a consequência aqui, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz é aquele que lhe... Olha o coração, feliz é aquele que lhe retribuir o mal que você fez. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e despedaçá-lo contra a rocha. Eu lembrei de uma coisa essa semana, sabor de mel. E tem gente que canta, né? Minha vitória vai ser sabor de mel. É clima de vingança. E Deus quer clima de amor. Aqui Deus não está falando que eles estão certos. Deus está mostrando a realidade do ser humano quando a gente olha para a Bíblia em todo o seu contexto. Quando eu pego a Bíblia, eu começo a olhar para essa história e vejo um cidadão nessa situação, eu vejo que ele não está bem. Eu vejo que ele precisa de Deus. Eu vejo que ele precisa ser trabalhado pelo Senhor. Por quê? É muito comum passar por esse problema, porque os babilônicos, só para você ter uma ideia, eles pegaram, quando eles invadiram a cidade, que eles acharam a brecha no muro que eles entraram, eles pegavam as crianças recém-nascidas que não dava para levar, para enfraquecer o povo, eles pegavam as crianças para matar e eles tacavam na pedra. Eles amassavam a cabeça da criança. Segundo a história, os velhos também não eram levados. Eram deixados para trás, alguns, e outros, na última vez que é atacado, eles são deixados para cuidar das vinhas. Porque já não tem mais cidade, está tudo destruído, não tem mais tempo. O povo todo foi levado. Levado quem tinha condição de ir. Mas quem não tem condição de ir, fica para trás. E quem fica para trás, muitas dessas pessoas morrem. Essa pessoa, quando ela olha para isso, o que é um espírito do quê? De vingança. E nessa tendência da dureza da nossa vida, a gente começa a desenvolver isso muito comum. Um espírito do quê? De vingança. E a gente começa a perder o senso, porque as mulheres foram abusadas, algumas foram levadas como servas, as famílias foram divididas. Então hoje, quando a gente olha, por exemplo, para um salmo desse, a gente fala, não, realmente, Senhor. Não é? Se a gente olhar com um olhar de mundo, a gente vai falar até que o cara tinha razão, fizeram mal para ele. Mas quando a gente olha com o Espírito de Deus, não era isso que Deus esperava dele.
E a alegria dele, qual era a alegria? Porque aqui a palavra é bem-aventurado. Quem é que falou bem-aventurado? Quem falou? Jesus. E aqui ele fala bem-aventurado, aquele que pegar o filho desses caras. Quando uma pessoa ela quer causar o mal, ela não contenta só em causar o mal para ela quer causar o mal para os filhos. Vai embora. Porque o mal, a vingança é uma bomba. Quantas vezes a gente vê isso na nossa vida? E aqui há uma resposta. Como é que eles poderiam aguardar e lidar com essa situação na vida deles? Eu não sei qual situação que você passa na sua vida. Mas a resposta é dada por Jeremias. Quando ele diz no versículo 29:4, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei para Jerusalém, para a Babilônia. Aceitar que aquilo era permissão de Deus. E que Deus estava no controle de tudo. E que Deus era Deus suficiente para fazer eles crescer, mesmo em terra estranha, mesmo com o coração do jeito que o coração deles estavam, Deus continuava sendo Deus deles. E Deus mandava e se importava de mandar uma carta para cuidar deles. Muda. Toma uma outra direção. E aliás, uma das primeiras coisas, eu vou encerrar por aqui, a considerar para tornar uma tragédia em triunfo, é aceitar e enfrentar a situação com coragem e colocar a si mesmo nas mãos de Deus que ama e não comete erros. Deus não comete erros. Coloque a sua vida na mão de Deus. O Eduardo leu que é Isaías 53, não foi? E era o que eu ia encerrar, Isaías 53. Porque quem foi esmagado pelas nossas iniquidades? A gente tem direito de chegar e esmagar o filho dos outros, falar alguma coisa? Não. Porque Deus, o filho dele, foi esmagado por nós, pelas nossas iniquidades, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. E semana que vem nós vamos continuar. E nós vamos apresentar o segundo grupo de pessoas. Muito interessante. Porque a gente vai ver num quadro geral. Eu acredito que deu para entender bem. Deu para entender bem. E eu acredito que se você fizer bom uso disso, da palavra de Deus, você vai ter um bom resultado. Aprenda e utilize. Coloque seus olhos em Deus. Se coloque de pé. Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. Que o Senhor tem falado conosco. E que a tua presença tem guiado as nossas vidas. Pai, o meu pedido é: trabalhe em cada um, em cada necessidade. Deus, quantas necessidades nós temos? Deus, eu tenho tantas. Quantas lutas eu tenho, Senhor? São muitas. Pai, mas eu quero aprender com a tua palavra e com os exemplos que são me dados na Bíblia, Senhor. Exemplos não por versículos espaçados, Deus, mas pelo um contexto, Senhor, da vida de um ser humano. A Bíblia é para nós, como seres humanos, fazermos a nossa escolha certa e colocarmos a nossa confiança em Deus. Pai, que nós possamos ponderar a tua palavra, que nós possamos utilizar a tua palavra nos nossos dias, nos nossos momentos, nas nossas situações, Deus. Pai, se nós estamos sentados à beira dos rios da Babilônia, Senhor, e se nós estamos, Senhor, com saudades, Deus, do que já passou, se nós estamos lamentando e chorando, Deus, trabalha nas nossas vidas. E assim como esta carta, Senhor, que vem para este povo, e o Senhor trabalha na vida deles, Deus, que essa carta, a palavra de Deus, trabalhe, que o teu Espírito trabalhe no nosso ser e na nossa vida, Deus. Pelas nossas escolhas, pelos nossos
passos pelos nossos dia a dia, Senhor. Toca, Senhor, em todos os nossos momentos, como servos do Senhor, Deus, pelo amor que o Senhor tem pela nossa vida. E nos dá, Senhor, os momentos certos, a direção certa, os passos certos, no nome de Jesus é que eu te peço. Cuida de cada família, cuida de cada vida, cuida, Senhor, de cada pessoa, Senhor. No nome de Jesus, desde o menor até o maior, Senhor. Pai, cuida, Senhor. Pai, trabalha no nome de Jesus, nos dando paz, alegria e nos dando, Senhor, discernimento para tomarmos as nossas decisões. E que nós possamos fazer bom uso da sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém, Senhor.